O restaurante de luxo estava lotado naquela noite. Entre os murmúrios das conversas e o tilintar de taças de cristal, o empresário Gustavo Meireles, dono de um império no ramo imobiliário, destacava-se com sua postura arrogante. Com um relógio de ouro no pulso e um terno impecável, ele esbanjava confiança. O garçom que se aproximou para atendê-lo, um jovem de olhos cansados e uniforme gasto, tropeçou ao servir o vinho, derramando algumas gotas na toalha branca. Gustavo estreitou os olhos, sua voz fria cortando o ar. Não conseguem contratar alguém mais competente. Já é pedir demais um serviço decente. O rosto de Daniel, o garçom, ficou vermelho. Ele se desculpou com humildade, mas Gustavo apenas bufou, ignorando o pedido de desculpas e voltando a conversar com seus colegas de mesa. Para ele, Daniel não era mais que uma sombra no ambiente, insignificante e dispensável. O que Gustavo não sabia é que, por trás da aparência modesta, Daniel carregava um passado marcado por perdas e sonhos interrompidos. Aquela noite, para Daniel, foi mais um lembrete cruel de que a vida, tantas vezes, parecia rir dele. Ao fim do expediente, Daniel voltou para seu pequeno apartamento, exausto. As paredes descascadas e a luz fraca refletiam o peso de sua existência. Na mesa, um porta-retrato com a foto de sua esposa e sua filha, ambas perdidas em um acidente 2 anos antes, era sua única companhia. Ele olhou para o céu pela janela e murmurou: "Ainda vou fazer vocês se orgulharem de mim." Gustavo, por outro lado, dirigiu seu carro importado para casa naquela noite, sentindo-se invencível. Ele havia fechado mais um contrato milionário, consolidando sua posição como um dos empresários mais bem-sucedidos da cidade. Contudo, por trás do luxo e da fachada de poder, havia algo que ele escondia até de si mesmo: uma solidão crescente. Divorciado, afastado do filho, Gustavo era um homem que havia trocado afeto por ambição, e cada conquista parecia preenchê-lo menos do que a anterior. Na manhã seguinte, Daniel acordou decidido. Ele sabia que não podia passar o resto da vida em um ciclo de humilhações. Lembrando-se de sua formação inacabada em administração, fruto de um sonho interrompido pela tragédia, resolveu buscar algo mais. Pegou os poucos reais que tinha guardados e se inscreveu em um curso noturno. Enquanto isso, Gustavo continuava sua rotina de reuniões, festas e excessos, sem perceber que o destino já estava tecendo um encontro inesperado entre os dois. 1 ano se passou. Gustavo vivia o maior declínio de sua carreira. Uma decisão errada em um investimento arriscado fez com que ele perdesse milhões. Seus sócios o abandonaram, sua reputação foi manchada, e os bancos ameaçavam confiscar seus bens. Pela primeira vez, ele se viu sem o controle que tanto valorizava. Desesperado, procurou apoio, mas ninguém estendeu a mão. Enquanto isso, Daniel, com esforço e dedicação, havia conquistado uma vaga como estagiário em uma pequena empresa. O curso noturno estava transformando sua visão de futuro. Ele agora sonhava em abrir seu próprio negócio, algo que honrasse a memória de sua família. Cada noite de estudos e cada hora extra no trabalho eram passos para uma vida nova. O destino deu sua cartada final em uma tarde chuvosa. Gustavo, já sem recursos, foi procurar emprego em uma empresa onde havia ouvido falar de oportunidades. Ao entrar na sala de espera, ele encontrou Daniel, agora vestido em um terno simples, mas de aparência confiante. Gustavo não o reconheceu de imediato, mas os olhos de Daniel, carregados de uma mistura de surpresa e determinação, não o deixaram esquecer. Gustavo sentou-se na sala de espera, encharcado da chuva. Seu terno, antes impecável, estava amassado e com marcas do desgaste de um ano difícil. Ele tamborilava os dedos na perna, ansioso, enquanto tentava disfarçar a vergonha de estar ali, implorando por uma oportunidade. Daniel, do outro lado da sala, analisava a cena em silêncio. Ainda lembrava da noite em que Gustavo o humilhou no restaurante, mas não havia ódio em seus olhos, apenas um pesar profundo. Quando Gustavo foi chamado para a entrevista, Daniel o seguiu com o olhar. Minutos depois, o gerente do setor surgiu, segurando um papel na mão. Ele parecia desconfortável enquanto se aproximava de Gustavo na saída. "Senhor Meireles, desculpe, mas sua experiência não se encaixa no que estamos buscando agora." A rejeição foi como um golpe no estômago. Gustavo tentou argumentar, mas foi interrompido com um aperto de mão frio e um boa sorte. Ele saiu da sala de cabeça baixa, sem perceber que Daniel o seguia. Na porta, já sob a chuva, Gustavo parou,
como se suas forças tivessem se esgotado. Foi quando Daniel se aproximou. Senhor Meireles, chamou, com uma voz firme. Gustavo levantou o olhar, confuso. Desculpe, nos conhecemos? Daniel hesitou por um segundo, mas logo respondeu. Sim. 1 ano atrás, no restaurante Labelle. O garçom desajeitado, lembra? O rosto de Gustavo se contorceu em reconhecimento. Ele olhou para Daniel como se fosse impossível que o homem à sua frente fosse o mesmo que ele desprezou. Antes que pudesse responder, Daniel continuou. É engraçado como a vida dá voltas, não é? Havia um silêncio pesado entre os dois. Gustavo, acostumado a estar no topo, agora se via confrontado por alguém que outrora considerava inferior. Ele limpou a garganta, tentando recuperar alguma dignidade. Então, você trabalha aqui? Perguntou, sua voz saindo trêmula. Não exatamente, respondeu Daniel, com um pequeno sorriso. Sou sócio da empresa. O choque no rosto de Gustavo foi evidente. Ele abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Daniel continuou. Depois daquela noite, decidi que não ia mais aceitar ser tratado como invisível. Trabalhei muito, estudei, e tive a sorte de encontrar pessoas que acreditaram em mim. Agora estou aqui, tentando ser o tipo de pessoa que eu gostaria de ter encontrado no passado. As palavras atingiram Gustavo como facas afiadas. Ele sentiu o peso de sua própria arrogância e de como sempre havia ignorado as pessoas ao seu redor. De repente, ele não era mais o homem poderoso e seguro que comandava reuniões com mãos de ferro. Ele era apenas um homem quebrado, pedindo ajuda a alguém que um dia desprezou. Daniel, eu sinto muito pelo que fiz naquela noite, disse Gustavo, com dificuldade. Não há desculpa para o meu comportamento. Daniel respirou fundo. Havia tanto que queria dizer, mas algo em Gustavo parecia genuíno. Ele sabia o que era ser humilhado e descartado, e agora, tinha diante de si a oportunidade de retribuir da mesma forma. Mas Daniel não era aquele homem. Ele era diferente. Sabe, Gustavo, não vou mentir. Aquele dia foi difícil para mim. Mas, se eu aprendi algo nos últimos meses, é que ninguém é definido por um momento ruim. Não estou aqui para humilhá-lo. Estou aqui para oferecer algo que eu nunca tive, uma segunda chance. Gustavo olhou, incrédulo. Você está dizendo que vou ajudá-lo? Sim. Não porque você merece, mas porque acredito que as pessoas podem mudar. Amanhã, venha até minha sala. Tenho um projeto novo e preciso de alguém com experiência. Os olhos de Gustavo se encheram de lágrimas. Ele não sabia como reagir. Tudo o que conseguiu fazer foi balbuciar. Obrigado. Eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Os meses seguintes foram desafiadores. Gustavo precisou reaprender a trabalhar em equipe, ouvir e aceitar que não era mais o homem poderoso de antes. Sob a orientação de Daniel, começou a contribuir para o crescimento do projeto, demonstrando uma habilidade natural para negociações e estratégia. Aos poucos, uma amizade inesperada começou a surgir. Gustavo se abriu sobre seu passado, confessando que sua obsessão pelo sucesso o afastou das pessoas que amava. Daniel, por sua vez, compartilhou suas lutas, revelando que ainda carregava a dor da perda de sua família, mas que encontrou um propósito em reconstruir sua vida. Certa noite, após uma reunião bem-sucedida, Gustavo olhou para Daniel e disse: Você mudou minha vida. Obrigado por me ensinar que sempre há uma chance de recomeçar. Daniel sorriu, mas com olhos cheios de emoção. E você me mostrou que até quem nos machuca pode se tornar alguém melhor. No evento de lançamento do projeto que os dois haviam construído juntos, Daniel subiu ao palco para fazer o discurso de abertura. Ele olhou para a multidão e, por um momento, pensou em sua esposa e filha. Sentiu que, de alguma forma, elas estariam orgulhosas. Gustavo, sentado na plateia, observava com admiração. Ele ainda estava no processo de reconstruir sua vida, mas sabia que nunca mais seria o mesmo. Ele aprendeu o valor da empatia e da humildade. A parceria com Daniel não era apenas profissional, mas uma prova de que mesmo as maiores diferenças podem ser superadas com compreensão e respeito. Ao fim da noite, Daniel e Gustavo brindaram, não apenas ao sucesso do projeto, mas às lições que a vida havia lhes ensinado. Gustavo olhou para Daniel e disse: Talvez um dia, eu consiga retribuir tudo o que você fez por mim.
Daniel deu de ombros, com um sorriso sincero. Já retribuiu, Gustavo. Você escolheu mudar. E isso vale mais do que qualquer coisa. Enquanto os dois conversavam, o destino, que antes os colocou em lados opostos, agora parecia sorrir. A vida, afinal, sempre encontra formas surpreendentes de nos ensinar. Nos meses seguintes, a parceria entre Daniel e Gustavo floresceu. Juntos, criaram um projeto social que oferecia cursos e empregos para pessoas de baixa renda, ajudando aqueles que, como Daniel um dia fora, se sentiam esquecidos pelo mundo. O impacto foi imenso, mas, para ambos, o maior aprendizado estava nas histórias que ouviam. Certa tarde, durante a inauguração de um centro comunitário, Daniel olhou para o público presente. Entre eles, estavam jovens que agora tinham uma oportunidade, mães que sorriam por verem seus filhos com um futuro melhor. Ele segurou o microfone, mas sua voz falhou por um momento, embargada pela emoção. Há anos, eu perdi as duas pessoas mais importantes da minha vida. Achei que nunca fosse conseguir seguir em frente. Mas descobri que transformar dor em propósito é o maior ato de coragem que podemos ter. Gustavo, assistindo a cena, sentiu um nó na garganta. Ele sabia o quanto aquele momento significava para Daniel e, ao mesmo tempo, percebia o quanto aquele homem havia mudado sua própria vida. Aplaudiu junto com a plateia, mas dentro de si, sabia que havia algo mais que precisava fazer. Uma semana depois, Gustavo chamou Daniel para almoçar. Sentados em um restaurante simples, longe do luxo de outrora, Gustavo parecia nervoso. Ele mexia no guardanapo enquanto tentava encontrar as palavras. Daniel, tem algo que eu preciso lhe contar. Algo que nunca compartilhei com ninguém. Daniel franziu a testa, surpreso. Claro, Gustavo. O que foi? Com os olhos marejados, Gustavo começou a falar. Eu sei o que é perder uma família. Muitos anos atrás, eu tinha um filho pequeno, Gabriel. Ele era tudo para mim, mas eu estava tão focado em construir meu império que não percebi que estava perdendo o que realmente importava. Minha ex-esposa se afastou, levou Gabriel, e eu não fiz nada para trazê-los de volta. Um dia, recebi a notícia de que ele havia falecido em um acidente. Daniel ficou em silêncio, chocado com a revelação. Gustavo continuou, com a voz trêmula. Desde então, vivo com esse vazio. Acho que é por isso que me tornei o homem arrogante e frio que você conheceu. Mas, conhecer você, ver sua força, me deu coragem para enfrentar o passado. Daniel colocou a mão no ombro de Gustavo, sem palavras. Ele sabia o peso de carregar uma perda assim. Você não está sozinho, Gustavo. E o fato de reconhecer isso já é um passo enorme. Naquele momento, algo mudou entre os dois. Não eram mais apenas parceiros ou amigos. Eram dois homens que, apesar das cicatrizes, decidiram reconstruir suas vidas. O projeto social que haviam criado se tornou uma missão ainda mais pessoal, um legado que eles deixariam para transformar outras vidas. Meses depois, durante a cerimônia de premiação de seu projeto, Gustavo foi chamado ao palco. Ele olhou para Daniel, que acenava na plateia, e respirou fundo. Esta premiação não é apenas um reconhecimento do trabalho que fizemos. É uma prova de que as pessoas podem mudar, de que ninguém está além da redenção. E devo tudo isso a um homem que, em vez de retribuir meu desprezo com rancor, escolheu estender a mão. Daniel, este prêmio é tão seu quanto o meu. Daniel levantou-se, enquanto a plateia aplaudia de pé. As lágrimas em seus olhos refletiam mais do que emoção. Era um fechamento de um ciclo. Ele subiu ao palco, abraçou Gustavo, e juntos levantaram um troféu, simbolizando não apenas o sucesso, mas a força da empatia e do perdão. Naquela noite, ambos perceberam que, embora não pudessem apagar o passado, haviam criado algo maior do que suas próprias dores, um futuro que brilhava para muitos. A vida, com todas as suas reviravoltas, havia lhes dado uma segunda chance, e eles a aproveitaram plenamente.